Olá, sejam bem-vindos à nossa telha e às Telha Talks. Este é um ciclo de entrevistas dedicado à discussão de temas relevantes para todos que fazem parte desta atividade tão importante para o tecido empresarial português, mas também para todos aqueles que têm interesse em saber um pouco mais e aprender sobre a telha cerâmica e sobre as coberturas cerâmicas. Mais do que uma referência cultural e identitária, a cobertura em telha cerâmica tem de ser encarada hoje como uma solução construtiva para um futuro sustentável nas cidades, mas também nas zonas rurais. Há que encarar a cobertura cerâmica como um todo funcional, no eixo das prioridades construtivas de um futuro sustentável. E este é precisamente o primeiro tema desta primeira Telha Talk, portanto é a nossa Telha Talk de estreia, e para tal convidamos o professor José Raimundo Silva, que desde já agradeço a sua disponibilidade por ter aceito também este nosso convite. O professor Raimundo Silva é investigador e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O professor Raimundo é uma referência na área da reabilitação de edifícios e, com certeza, terá muito a dizer e elucidar-nos sobre esta temática e sobre a relevância da telha cerâmica. Um pequeno à parte, o professor Raimundo Silva esteve pessoalmente envolvido na elaboração do guia para projeto e aplicação de telhas cerâmicas, portanto é um profissional e um investigador com larga experiência nesta área. Sr. Professor, muito boa tarde. Boa tarde. Eu começaria já por aqui. Há um ano que nós estamos aqui neste atual cenário pandémico e porventura nunca antes nos foi dada assim esta oportunidade de estarmos tanto tempo nas nossas casas, de podermos usufruir do conforto e de vivermos em espaços íntegros e seguros, autênticos, que mais do que tudo são premissas, não é, que nos são familiares. E começaria já por aqui, por uma área que creio que é uma área que o professor tem vasta experiência, que é a área da reabilitação, e gostaria de perguntar, em jeito quase de desafio, se no atual panorama que vivemos e que parece ser inevitável esta crise económica e social provocada por esta crise pandémica, se a tendência passa por procurar na construção das casas e requalificação das casas, se a tendência passa por procurarmos soluções mais baratas e rápidas que depois, mais tarde, porventura, revelar-se-ão talvez mais dispendiosas e prejudiciais, ou se, por outro lado, o consumidor está mais alerta para esta questão da reabilitação e para a adoção de soluções mais funcionais e mais sustentáveis, como é o caso das telhas e das coberturas cerâmicas. Muito obrigado. Eu cumprimento todos que nos acompanham, naturalmente a Sara, e agradeço o convite. Tenho todo o gosto em estar convosco e partilhar um bocadinho do que é, deixe-me dizer, o meu entusiasmo fundamentado em relação a estas temáticas da construção e muito às temáticas da reabilitação e, naturalmente, e digo com toda a sinceridade e gosto, em relação à temática dos telhados e das coberturas. Aliás, as coberturas e os edifícios, como bem disse, nascem para a nossa proteção. Isto é, o grande desafio dos edifícios sempre foi a nossa proteção. E, aliás, é muito engraçado porque os edifícios e, sobretudo, a construção vernácula, à medida que vai evoluindo, acaba por responder de uma maneira inteligente, geralmente à maior ameaça. Isto é, se eu tenho uma zona muito sísmica, os edifícios respondem sobretudo à questão sísmica. Se eu tenho uma zona muito fria, os edifícios respondem sobretudo a essa. E depois, muitas vezes, são menos bons, digamos, noutros aspectos. Mas há, e tentando não fugir à questão complicada, que naturalmente me coloca, eu acho que há uma inteligência natural das populações e das comunidades que não só, vamos dizer assim, ao longo dos séculos, tem vindo a ser importante
no encontrar de soluções que são soluções sustentáveis, como agora dizemos. Provavelmente há 2, 3 décadas elas seriam também sustentáveis, mas nós não lhes chamávamos assim, é uma questão de época. Encontrando soluções que são funcionais, que são duráveis e que criam um todo coerente. E esta questão, por exemplo, da coerência construtiva, a coerência construtiva é cada vez mais um desafio que nós temos na nossa mão. E eu espero que o mercado em geral, as comunidades, reajam a esta crise com a capacidade, com a resiliência, com a inteligência que temos reagido a todas as outras. E, portanto, naturalmente que haverá tendências para reações mais imediatas e algumas compreensíveis de contenção, de contenção de custos, de soluções mais imediatas, mas eu não penso, enfim, espero muito, tenho grande esperança que isso aconteça, que não seja pela alteração das soluções construtivas, que não seja pela minimização da qualidade. Aliás, deixe-me dizer que tivemos todos muito mais tempo em casa e há uma coisa muito engraçada, é que tomámos muito mais atenção à nossa casa. E o número de solicitações que temos tido de quem está em casa e nunca reparou que há alguma coisa que não funciona, que o telhado não está limpo, que as escaleiras não estão a adornar convenientemente. Tem sido interessante porque há muito mais pessoas, na verdade, a dar uma atenção à casa que é merecida porque é ela que nos protege. E, portanto, eu espero bem que nós encontremos uma maneira inteligente de ultrapassar esta crise, como temos encontrado para outras. Acima de tudo, há uma maior consciencialização, não é? Eu creio que aliás, a pessoa quando sai à rua começa a ser já habitual ver realmente que as pessoas estão a apostar nesta altura na requalificação e na reabilitação das suas casas, dos seus edifícios, e de facto isso passa também muito pelos seus telhados, pelas próprias coberturas, porque se calhar as pessoas mais que nunca agora perceberam que realmente é importante, que o nosso conforto realmente começa no telhado. Não, e repara, a questão de facto é cada vez mais claríssima para nós. A reabilitação não é impeditiva da construção nova, obviamente. A construção nova sempre existirá e deve existir e faz parte do processo. Mas o conjunto construído que nós temos, e quando estou a falar de nós temos, estou a falar do mundo inteiro, não estou a falar de Portugal. O património construído corrente que nós temos é da maior importância. E, obviamente, que se nós pensávamos há 10 anos, ou há 20 anos, ou há 30 anos, que os edifícios podiam ter uma durabilidade de 50 anos e que, ao fim de 50 anos, acabada a sua vida útil teórica, seriam para demolir. A palavra demolição, neste momento, é uma palavra que não existe. A palavra demolição é uma palavra banida dos nossos dicionários. Porque não faz sentido renovar. Encontremos os nomes que quisermos, mais complicados ou menos complicados. A manutenção, a reabilitação, a requalificação. Há, de facto, uma consciência crescente de que o nosso património construído corrente, além de ter um valor intrínseco, não tem só valor arquitetónico e cultural, o monumento, as nossas cidades, a malha das nossas cidades, e quando falo das cidades, dos aglomerados de índole rural, os nossos aglomerados construídos têm um valor intrínseco que nós vamos progressivamente reconhecendo. Mas, além disso, no momento em que se fala de sustentabilidade, não como um esoterismo, mas numa sustentabilidade ambiental, como sendo um desígnio neste momento, não é? E basta olhar para os objetivos do milénio das Nações Unidas, basta olhar para todos os objetivos da Europa, e esses desígnios de sustentabilidade passam, antes de mais, pela redução da nossa exploração de recursos, pela redução da produção de resíduos. Já não falamos só em selecionar, etiquetar os resíduos. Fala-se em não produzir resíduos. E a palavra-chave, do ponto de vista dos edifícios, é reabilitar. Do ponto de vista da sustentabilidade, usar o menos recursos possível, produzir o menos recursos possível e viver o melhor que podemos. E digamos, esse é o nosso grande desafio e o nosso grande desígnio.
naturalmente, nesta conversa, podemos dizer como é que os telhados contribuem para isso. Lá iremos. Professor, mas dada então a atual diversidade do nosso parque edificado, partilha da opinião de que a telha continua, diante daquilo que disse, continua a ser uma das soluções construtivas mais privilegiadas e naturais, sustentáveis para a construção e reabilitação das casas e dos edifícios nas cidades, nas zonas rurais? Eu sou professor de construções, professor de tecnologia das construções, e naturalmente agora muito dedicado, já não é assim há tão pouco tempo, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, muito dedicado à reabilitação, portanto a última coisa que eu devo fazer é fechar os olhos ao que é a diversidade da construção. Aliás, começo sempre, quando tenho um grupo novo de alunos, a primeira coisa que faço é mostrar 300 fotografias de edifícios. Precisamente para quebrar esta nossa dificuldade, às vezes, em perceber que a diversidade é uma mais-valia, mas também é uma das nossas dificuldades. E nessa diversidade da construção que existe, obviamente, todas as tecnologias fazem sentido, ou podem fazer sentido, em determinado tipo de edificado, em determinadas zonas, em determinados contextos temporais e culturais. Mas não é preciso conhecer muitas cidades para perceber que o papel do telhado e da telha cerâmica é absolutamente fundamental. E não estou só a falar em reabilitação, também estou a falar em construção nova. Mas falemos de reabilitação. Nós temos trabalhado nos últimos anos em várias cidades, muito em Coimbra, naturalmente, onde eu trabalho, mas há 2, 3 anos em Viseu fizemos um trabalho extensíssimo no projeto Viseu Património com a Câmara Municipal de Viseu, no Seixal, em Angra do Heroísmo, e o que é que são, não vamos mostrar a fotografia, mas o que é a fotografia e a imagem destes centros, que nos habituamos a chamar centros históricos, mas que são, na verdade, centros urbanos consolidados. O que é a imagem destes centros? A imagem destes centros é a imagem muito dos seus telhados. E não é uma questão de romantismo, não é uma questão de obsessão nostálgica de uma determinada solução. É porque os telhados nestes edifícios são, e foram durante muitos anos e continuam a ser, a solução mais coerente do ponto de vista construtivo. Com, naturalmente, algumas dificuldades, como todas as soluções construtivas têm, é por isso que eu faço a reabilitação, mas com imensas vantagens que nós temos que conhecer. E, portanto, eu acho que, neste momento, em reabilitação, não conhecer, não dominar o que são as vantagens dos telhados é um erro enorme. E, portanto, nós estamos cá, precisamente, a tentar contribuir para isso, para esse conhecimento. O professor referiu há pouco os seus alunos, e isto é uma componente muito importante, a formação. E ao nível nesta área específica da formação, que também tem uma vasta experiência de contacto com estes jovens profissionais, eu gostaria de saber de que forma é que acha que o ensino está vocacionado para a adoção crescente destas soluções que preservem a identidade, valorizem esta memória cultural dos edifícios, que obviamente não pode ser esquecida, e estas novas tecnologias que surgem. Como é que, ao nível da formação, se a formação atualmente, ao nível universitário, está preparada para lançar aqui na rua os novos profissionais conscientes destes múltiplos desafios que temos pela frente? Essa questão, como deve imaginar, para mim é particularmente cara, porque, embora nós façamos cada vez mais um conjunto de atividades muito alargado de contacto direto com a sociedade, com o mercado, digamos, a minha missão fundamental é ser professor e ser investigador. E tenho feito, obviamente, em várias áreas e, portanto, com perspectivas bastante diversas. Eu sou professor de Engenharia Civil, mas também sou professor em Arquitetura, nas áreas de Tecnologia, e cada vez mais a minha vida é na área do património e da reabilitação. Portanto, nos últimos anos, eu tenho-me dedicado quase 200%, e, portanto, depois vamos ver onde é que encontramos os outros, nomeadamente ao mestrado de reabilitação de edifícios e ao mestrado de reabilitação urbana integrada, mas também aos mestrados de conservação e restauro. Deixe-me dizer que a oferta formativa em Portugal
e não estou, naturalmente falo da Universidade de Coimbra, que é aquela onde eu trabalho, mas em todas as universidades e mesmo nos institutos politécnicos, a formação ao nível da construção e da reabilitação tem melhorado de uma maneira muito significativa. E esta formação, sobretudo, tem tido uma importância muito grande a capacidade de vir começar a responder a vários patamares de interesse, que é, naturalmente, eu tenho imenso gosto em explicar a um jovem futuro arquiteto o que é a importância de um telhado e aquilo que não se compreende não se defende, não se usa. E, portanto, o conhecimento e o fascínio por uma tecnologia que foi evoluindo, mas que tem uma matriz própria, esse é um dos nossos desafios. E, portanto, eu quando ensino, vamos dizer assim, em arquitetura, não ensino a mesma coisa que em engenharia. Quero que dialoguem uns com os outros. Mas, obviamente, que é muito importante que ao nível da formação, se esteja a conseguir dividir isto em faixas de interesse. Porque, por exemplo, nos mestrados de interpretação de edifícios, por exemplo, interpretação urbana integrada, já estamos a falar de profissionais do setor. Ou seja, já estamos dirigidos para profissionais do setor. Com os Açores, por exemplo, com o Laboratório Regional de Engenharia Civil, temos tido a capacidade de fazer cursos mais informais, também sobre aspectos específicos da construção, por exemplo, sobre telhados. O que me parece, em relação à questão do ensino e da formação, é que nós estamos na construção e na reabilitação a conseguir entusiasmar os futuros profissionais e os atuais profissionais que têm naturalmente que ir evoluindo na sua perspectiva do mundo para este fascínio da coerência construtiva e das soluções, que sendo soluções tradicionais, como os telhados, conseguem evoluir tecnologicamente e ir respondendo ao que são os desafios hoje em dia de qualidade de vida, de segurança, de conforto e de sustentabilidade. Professor, e relativamente à componente prática, porque falamos muito na aplicação e das telhas cerâmicas, há aqui uma componente, há pessoas que, os profissionais nesta área são profissionais realmente, se quisermos ter um telhado íntegro, bem construído, portanto é preciso profissionais com conhecimento. Ao nível da formação, da oferta formativa, há experiência prática para os novos profissionais, por exemplo, nesta área das telhas? Repara, nós pensamos sempre muito, e é verdade, que há uma mudança de paradigma nas responsabilidades de projeto e obra ao longo dos últimos anos. Nós, durante muitos anos, e de uma maneira errada, habituámos a dizer que tudo o que corria mal tinha a ver com a obra. Tudo o que corria mal era quem construía, era quem executava. E com os anos fomos, e portanto eu estou a falar, digamos, por mim, por grupos com que trabalho, durante os anos todos fomos percebendo que há uma enorme responsabilidade do ponto de vista do projeto. E a palavra projeto assusta-nos muito, porque parece-me projeto, é uma coisa muito complicada. Projeto é planear, é pensar. E, obviamente, a seguir é preciso ter quem execute. Eu acho que aí, nomeadamente, era preciso mais formação, mas a indústria, e eu acho que a indústria aqui merece uma palavra de apreço muito significativa, a indústria tem evoluído nos últimos anos, não só na produção da sua matéria, do seu produto, mas muito também neste apoio, neste auxílio, ao que são as empresas que, com vontade, querem evoluir e conhecer melhor. E, portanto, nós temos tido alguns contactos e algumas experiências e alguma notícia de uma boa evolução neste sentido. De uma boa aliança entre o que é um projeto, sem complicar o que é um projeto. Um projeto é claramente antever, é fazer uma antevisão do projeto, do material em si e de quem executa. Estando aqui, digamos, na formação de quem executa, um papel muito importante, digamos, das empresas da produção. E a produção em Portugal, permita-me diga, a produção em Portugal é uma produção, não se pode dizer isto muito alto, são as empresas ficam vaidosas, mas a produção em Portugal é uma produção muitíssimo boa. Uhum. Eu tive oportunidade, durante esta elaboração do guia de aplicação das telhas cerâmicas, de visitar todas as fábricas que em Portugal estão a produzir a telha. Eu tinha, a idade engana, mas eu tinha 20 anos atrás,
feito com a cerâmica e o vidro o primeiro manual, o manual de aplicação de telhas cerâmicas, portanto, 20 anos exatamente antes. Já nessa altura a experiência era boa, mas neste momento a experiência passada 20 anos é de uma indústria diferente, de uma indústria profundamente amadurecida, profundamente tecnológica, e que nos produtos tradicionais que também interessa ter, soube preservar a identidade desses produtos e dar-lhe, obviamente, o controle de qualidade, por exemplo, que nenhum de nós neste momento prescinde. Ou seja, na sua perspectiva, professor Raimundo, a indústria nacional tem de facto capacidade para dar resposta às atuais exigências estruturais, funcionais e arquitetónicas e até mesmo ambientais? Na minha opinião, tem. O grande problema da indústria nacional é, como de tudo em Portugal, é um problema de escala. Claro. E de escala do mercado, obviamente, porque, apesar das experiências de exportação, e que são experiências importantes da indústria, digamos, os materiais de construção não são tipicamente os materiais mais exportáveis, por questões de transporte, por questões de peso, e, portanto, há sempre alguma limitação da escala de mercado. Eu penso que essa é a limitação. Do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista dos desafios, e porquê é que eu falo da escala? Por causa dessa questão dos desafios. Porque, obviamente, que a inovação tem custos. A inovação tem custos que nós não podemos, obviamente, nos pesar, não é? E, portanto, a inovação para pequenos nichos de mercado tem que ser sempre suportada por outros produtos mais estáveis no mercado que tenham escala suficiente para suportar essa inovação. Mas essa capacidade há, e, aliás, vê-se pelos produtos que têm sido postos no mercado. Aliás, o manual, que eu até tenho aqui, eu tenho comigo os dois livros, o mais recente e o mais antigo, o novo guia, dedicou de uma maneira muito especial um capítulo ao que são as novas soluções. E é muito engraçado perceber que as novas soluções passam por pequenas mas importantes melhorias na telha em si, mas são sobretudo melhorias ao nível da sua integração em sistemas novos. E, portanto, há claramente esta abertura da indústria, a adaptação e melhoria do produto, não porque ele não fosse bom já, mas para que ele se possa integrar em novas soluções tecnológicas, nomeadamente os telhados secos, nomeadamente as fachadas ventiladas. Não estamos a falar provavelmente de telha, mas estamos a falar de uma tecnologia muito semelhante. Portanto, esta capacidade de melhorar e adaptar o produto ao que são novos desafios e novas tecnologias, eu acho que é absolutamente evidente, e essa é uma mais-valia, claramente, da indústria portuguesa. Muito bem, e por falar em desafios, estamos todos agora a viver, esquecemos um bocadinho com a pandemia, mas temos aqui um desafio nos próximos anos pela frente, que são os desafios das mudanças climáticas. E aqui é incontornável esta minha questão. Considera que as atuais exigências funcionais das telhas cerâmicas e das coberturas são compatíveis com as atuais mudanças climáticas e o recrudescimento destes fenómenos extremos naturais aqui em Portugal, cada vez mais tornados, as variações térmicas cada vez mais frequentes? O setor está preparado para estes novos desafios? Eu acho que nenhum de nós está preparado. Não é? Nenhum de nós está preparado porque nós temos muita dificuldade em lidar com aquilo que não conhecemos. Não é? Eu falo muitas vezes da questão dos sismos. Nós, em relação aos sismos, estamos todos muito teoricamente preparados, cada vez sabemos mais do ponto de vista do comportamento da Terra e da maneira como depois os sismos se propagam e da maneira como os edifícios reagem, mas nunca estamos preparados para o sismo que está para vir. Nós estamos preparados para os sismos que já foram. E o mesmo com as mudanças climáticas. Nós temos uma ideia vaga do que é que pode acontecer. Mas há uma certeza que nós temos. É que nós temos que agir e que ir estando preparados para aquilo que vamos vendo e que vai acontecer. E em relação, nomeadamente, à questão das coberturas, há uma enorme mais-valia nas coberturas de telha, nas coberturas de telhado, que é, desde logo, se quiser, uma coisa que se diz muito pouco, que é a sua desmontabilidade. A palavra é complicada,
mas um telhado é uma solução tanto mais inteligente quanto mais flexível, menos rígida, mais volátil. Isto pode parecer uma contradição, mas ninguém quer um telhado que não, mas nós queremos. Não há soluções perante, por exemplo, uma situação de vento intenso. Não há nenhuma solução que seja completamente resistente a uma solução de catástrofe. E nós distinguimos muito o que são as ações normais das ações acidentais. E quem diz ao vento, diz à chuva, diz as situações, se olharmos para os telejornais, nas situações de catástrofe, há de facto uma agressão sobre os edifícios para a qual nós não estamos nem vamos estar preparados. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que os edifícios têm que ser facilmente reparáveis. E os edifícios têm que ser flexíveis. Os edifícios podem ser facilmente reforçáveis. Um telhado tem esta inteligência de ser desmontável, de ser reparável. E, portanto, essa é uma mais-valia que nós não podemos esquecer. Por outro lado, obviamente, que em relação às mudanças climáticas, o primeiro desafio é o outro. O primeiro desafio é, em relação ao nosso clima atual, nós criarmos as condições de habitabilidade dentro de um quadro de sustentabilidade que seja aquele que nos é mais favorável. E eu tenho dificuldade em encontrar uma solução mais sustentável do ponto de vista térmico, do ponto de vista energético, do ponto de vista de conforto, num clima, por exemplo, como Portugal, do que o de um telhado cerâmico tradicional no sentido de telhado com desvão ventilado. Não estou a empregar a palavra tradicional no sentido de um telhado, digamos, com madeira, com telhas canudo, tradicional neste sentido. Não encontro solução do ponto de vista térmico, do ponto de vista do conforto e do ponto de vista, se quiser, também, por isso mesmo, do ponto de vista da sustentabilidade, com mais capacidade do que um telhado. E isso consegue-se fundamentar muito facilmente. Sr. Professor, e no que concerne, por exemplo, às soluções de isolamento para casas com telhados inclinados, que soluções e vantagens existem, por exemplo, no mercado? O mercado tem as soluções todas, não é? O mercado tem as soluções todas, umas mais interessantes, outras menos interessantes. Portugal teve, durante muitos anos, esta inteligência que nós temos aos poucos que retomar, e com certeza, se conseguirmos os edifícios mais antigos que vamos renovar, se a conseguirmos manter excelente, esta inteligência de ter telhados com o desvão ventilado. Ou seja, sempre que eu consigo não usar o desvão do telhado para a habitação, eu consigo ter uma solução excelente do ponto de vista térmico, porque eu consigo fazer isolamento na horizontal, sobre a laje de esteira, e consigo ter uma zona de ventilação que no inverno me reduz profundamente os níveis de umidade, até porque qualquer condensação, qualquer transmissão de vapor de água que venha dentro de casa, ela é facilmente escoada, que me permite manter as telhas secas e duráveis, e que me permite no verão, pelo contrário, ter um sombreamento da casa e a temperatura de contacto com a habitação já ser muito mais baixa, porque tenho aquele desvão ventilado. Portanto, eu diria que soluções de isolamento há todas. Se me perguntar qual eu prefiro sempre uma solução mais tradicional que seja excelente do ponto de vista do inverno e do ponto de vista do verão, como é, claramente, uma solução de telhado ventilado com isolamento na esteira. Mas, naturalmente, que nós temos outras condicionantes, outras exigências. E, portanto, há, e têm sido criadas, as soluções para isolamento na vertente, para chapas compostas de isolamento, que não são incompatíveis com os telhados, desde que eu a seguir dê aos telhados a dignidade que eles têm e os saiba fazer. Por exemplo, por cima de uma chapa mista de isolamento, eu não consigo prescindir da ripa e, eventualmente, da contra-ripa para fazer o telhado, porque a função do telhado é adicional, é complementar. E, portanto, obviamente que as soluções técnicas estão aí. Precisamos perceber um bocadinho da física das construções para não fazer soluções erradas. Por exemplo, para não confundir membranas de complemento de estanqueidade, agora muito conhecidas como membranas respiráveis, para não as confundir com membranas para vapor. As membranas para vapor não queremos, não precisamos. Se precisarmos é debaixo do isolamento térmico.
Os componentes de estanqueidade, as chamadas membranas respiráveis, é um grande avanço tecnológico, que não substitui os telhados, mas os ajudam muito. E, portanto, são esses pequenos avanços, essas pequenas melhorias que nós, no dia-a-dia, neste momento, vamos conhecendo e que melhoram muito os telhados e que os põem em pé de igualdade, eu diria que em grande vantagem, em relação a muitas outras soluções. Então, isto quer dizer que no futuro próximo vamos ter mais coberturas em telha cerâmica que consigam conciliar estes princípios da economia circular e, paralelamente, que contribuam para uma maior eficiência energética? O futuro é esse, acredita? Não tenho a certeza que haja mais coberturas cerâmicas. O que eu espero é que continue a haver um equilíbrio inteligente do que são as várias soluções para os vários tipos de edifícios, reconhecendo às culturas de telha cerâmica um papel fundamental, sobretudo, eu diria, em determinado tipo de edifícios, e portanto não estou só a dizer edifícios existentes, estou a dizer também, digamos, na construção nova, com uma capacidade de resposta do ponto de vista funcional à questão térmica, à questão dos incêndios, à questão sísmica. Uma cobertura de telha cerâmica com uma estrutura LED, seja ela mais tradicional em madeira, seja em lamelado de madeira, seja metálica em ligas leves de metal, é o melhor que eu posso ter do ponto de vista sísmico, porque eu não estou a colocar um peso enorme em cima da minha construção e, portanto, evito o efeito de pêndulo, não é? Quando eu numa construção antiga substituo o telhado por uma estrutura de betão, ou mesmo por uma cobertura plana pesada, eu estou claramente a aumentar a vulnerabilidade sísmica. E, portanto, o que eu estou convencido, e espero que seja assim, é que este maior conhecimento dos telhados, a maior formação dos técnicos em relação aos telhados, os técnicos que estou a falar, de engenheiros, arquitetos, construtores, vai fazer com que os telhados sejam usados de uma maneira mais eficiente. E se forem usados de uma maneira mais eficiente, as suas características vão ser, obviamente, valorizadas e, portanto, eu diria, naturalmente, em situações de hesitação, os telhados poderão marcar pontos de uma maneira significativa. Sr. Professor, agora aqui uma curiosidade. Se tivesse um amigo seu que lhe pedisse um conselho, iria agora construir uma casa, qual era o melhor conselho que lhe poderia dar? O conselho nesta tira toque, o conselho pareceria que seria o telhado de telha. Com toda a sinceridade, o conselho que lhe dar é assim: não construa, reabilite. Exatamente. E a probabilidade da reabilitação ser num edifício com telha era muito grande. Ok. Sr. Professor, que papel considera ter a indústria cerâmica estrutural nacional, que inclui, obviamente, a telha, nos setores da construção, da engenharia, da arquitetura, no ponto de vista geral? O setor da cerâmica, da dita cerâmica estrutural, portanto, vamos falar e eu, naturalmente, aquela que vou conhecendo um bocadinho melhor é a cerâmica relativa à telha, ao tijolo e ao revestimento, à cerâmica de revestimento. Tem um papel fundamental porque a matriz da nossa construção, eu já hoje falei várias vezes da coerência construtiva. Não tenho nada contra soluções de outro tipo. O que nós temos é que ter coerência construtiva, porque a coerência construtiva é fundamental do ponto de vista não só da identidade, mas também de um desempenho equilibrado. E a nossa matriz de construção é muito uma matriz que tem como base o cerâmico e tem como base, digamos, as argamassas. Não vou aqui discutir a questão do betão ou não betão, isso é uma questão de época. Eu diria, em termos de edifícios antigos, nós temos pedra, cerâmicos, argamassas e madeira, na verdade. Eu costumo fazer a comparação com a roda dos alimentos. É bom conhecer a roda dos alimentos, mas é bom conhecer a roda dos materiais. E alguns destes nossos edifícios, se tivessem uma maior clareza na roda dos materiais, nós estaríamos a ter soluções mais coerentes. E aí a indústria tem, de facto, um papel fundamental, porque a indústria, eu acho que a indústria foi percebendo isso ao longo dos anos, neste momento percebe claramente. A indústria produz componentes, mas produz componentes para um sistema. E ela própria pode influenciar nos sistemas. E, portanto, é isso que está a fazer um telhado,
é um sistema inteligente, que responde a diversas solicitações, não é? Não é a telha, é o sistema onde ela se integra. E eu acho que a indústria aí está claramente, progressivamente, a compreender esse papel. E a indústria tem um papel, devia ter, e eu acho que tem que reforçar esse papel, um papel muito importante, junto das comunidades e junto do mercado, para dar a perceber o que é que pode ser o seu contributo do ponto de vista da sustentabilidade. Eu diria que poucos materiais são mais sustentáveis em termos globais do que a cal e os cerâmicos. E por um motivo muito simples, porque de um produto de cal e de um cerâmico nunca há resíduos. Uhum. Nunca há resíduos não tratáveis, resíduos não utilizáveis. Basta lembrar que a cal faz o ciclo completo, isto é, a cal é hidratada, carbonata, faz o ciclo completo e volta ao calcário. O cerâmico não faz exatamente o mesmo ciclo, mas se nós pensarmos, por exemplo, que os resíduos, se forem moídos devidamente, fazem pozolanas, eu fico, na verdade, com um cimento ou com um ligante pozolânico com imensas vantagens em relação ao que são outros ligantes, nomeadamente para a regulação de edifícios. Na verdade, o ciclo é quase completo. Isto é, qual é o resíduo? O que é que eu não aproveito, mesmo quando a telha ou o tijolo chegam ao fim de vida? Professor, peço desculpa interromper. Por exemplo, uma telha, quando chega ao fim do ciclo de vida, pode ser reutilizada. A telha... Ou reciclada. O ciclo de vida de uma telha é uma coisa que pode ser enorme, aliás. Não é por estarem com líquenes ou mais escuras ou que a telha acabou o seu ciclo de vida, naturalmente. Mas, obviamente, há sempre um tempo para tudo. Não é? O material cerâmico, normalmente a telha, tem várias utilizações. Eu diria que a mais nobre e menos explorada é esta de finamente moída, por ter sido um produto cozido a altas temperaturas, poder ser um ligante pozolânico interessante para argamassas de reabilitação, por exemplo. Mas tem uma série de outras aplicações, não é? Digamos, como material fino. Esta questão das pozolanas é muito interessante, porque quando é que nós vamos buscar as pozolanas? Vamos buscar as pozolanas aos vulcões. Não é? Aliás, o nome vem de Pozoli, de Itália, do vulcão, de material cozido a muito alta temperatura. Ora, nós não queremos explorar matéria-prima nova. Nós não vamos fazer exploração de basalto, por exemplo, ou de areias pozolânicas, podemos já nos Açores, por exemplo, por questões ambientais. E, portanto, se nós temos um produto que já fez o seu ciclo de vida, já teve o seu, digamos, o seu impacto todo, já pagou a sua pegada ecológica durante todo o seu ciclo de vida. E nós ainda o podemos aproveitar para não só usar, mas para reduzir a nossa extração de outros produtos. É excelente. Uhum. E, portanto, esse é aquele salto que nós precisamos de dar. E que, obviamente, não será a indústria sozinha, é uma questão estratégica. Não é? É uma questão estratégica da indústria nacional e também das políticas europeias, que neste momento eu penso que estão muito apostadas nesta redução, digamos, na redução do impacto e, portanto, ou seja, no aumento da longevidade dos materiais. E aí os cerâmicos do Barro Vermelho, têm uma particular capacidade de resposta. Muito bem. Sr. Professor, agora para finalizar, aqui um desafio. 3 palavras para definir telha. 3 ou mais? 3 palavras para definir telha. Sustentável. Teria que ser. Flexível. Flexível não no sentido de... Sim, Não no sentido mecânico do termo, naturalmente. E eterna, se quiser. Muito bem. Sr. Professor, agradeço imenso, em nome da nossa telha, esta primeira participação. E espero que ouça depois as nossas próximas Telha Talks. De certeza, é um gosto. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um gosto falar consigo. Muito obrigada.